Tem uma mensagem que desde quarta-feira Deus ele tem falado comigo. E desde domingo Deus tem falado comigo sobre valores. Tem pessoas perdendo os valores. E nós não podemos perder valores. Coisas que Deus confiou em nossas mãos. Tem pessoas que, como esse louvor aí, eu estava hoje na madrugada, Deus me acordou por volta de 3:30 antes de vir para a igreja. Eu tinha colocado esse louvor e ontem também, sei lá, apertei lá no YouTube e vi esse louvor. Eu falei, poxa, quantas das vezes nós somos indiferentes, irmãos. Tem pessoas que pensam que está arrebentando com Deus. Tem pessoas que pensam que está arrasando com Deus, mas está tão distante, está tão longe. Às vezes tem pastores que pensam que está arrebentando, obreiros, irmãos estão pensando que está arrebentando, só que está tão distante de Deus. Quantas das vezes nós somos indiferentes para o Senhor? Quantas das vezes pegamos a Bíblia de qualquer jeito, aí você vai olhar, irmão, quantos minutos você orou? 5 minutos, 10 minutos. Não pega a Bíblia, não busca. Tem pessoas que só buscam a Deus quando precisa, irmão. Sabe, não espere você precisar para você buscar Deus. Tem pessoas que na vida delas as coisas estão começando a dar tudo errado, sabe por quê? Porque ela perdeu os valores. Deus confiou coisas grandes em minhas mãos e em suas mãos. E o que nós temos feito? Será que nós temos enterrado aquilo que Deus colocou em nossas mãos? Eu vou mostrar para vocês aqui algo que Deus falou comigo. Mateus capítulo 25, versículo 14. Mateus, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 25. Bem conhecida aqui essa parábola. Diz assim: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro a 1, cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe, e tendo partido o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Para por aqui, veja. Só para você entender aqui. Um senhor, a Bíblia diz que ele era muito rico. Se você for ver aqui, ele era muito rico. 1 talento, irmãos. Eu estava vendo aqui, eu até fiz uma anotação. 1 talento, ele é equivalente a 20 anos de trabalho de uma pessoa que recebe um salário, vamos dizer, um salário mínimo, ou um pouquinho a mais. 20 anos de trabalho. Imagine você, 20 anos, juntando aí R$1.500, 2.000. Vai dar um bom dinheiro, vai ou não dá? Você ajunta sua aposentadoria. Então, cada um ele entregou ali 1 talento. Veja, ele escolheu 3 dentre os seus servos. A Bíblia diz que ele vai lá e escolhe 3. Ele fala, agora vocês vão cuidar dos meus bens. Está aqui, eu vou entregar a vocês. A um, a Bíblia diz que ele deu 5. A outro, a Bíblia diz que ele deu 2. E a outro, a Bíblia diz que ele deu 1. Cada um, esse Senhor deu conforme a sua capacidade. Porém, o que tinha 5, ele multiplicou e conseguiu mais 5. O que tinha 2, ele multiplicou e conseguiu mais 2. Então veja, ele dobrou. Mas o que tinha 1, o que ele fez? Ele enterrou. Isso que Deus falou no meu coração. Não quero falar nem do que tinha 5, nem do que tinha 2 hoje. Mas eu quero falar com você desse que tinha 1. Esse 1, ele enterrou aquele talento.
Será que hoje você não tem enterrado algo que Deus confiou em suas mãos? Se você olhar para a sua vida hoje, o que você tem de valor hoje? Uns vão falar família, outros vão falar filho, casamento. Sabe, meu casamento ele tem muito valor para mim, por isso que eu oro pelo meu casamento todos os dias. Os meus filhos têm valor para mim, por isso que eu oro pelos meus filhos todos os dias. Essa igreja, vocês têm muito valor para mim, porque Deus confiou nas minhas mãos, não sei quanto tempo. Vocês têm valor, eu oro por vocês todos os dias. Eu não preciso falar aqui o que eu faço, o que eu oro, não preciso. Mas está aqui, vocês têm minhas orações todos os dias. Sabe o que é triste? A sua vida tem valor? Tem ou não tem? Mas tem pessoas que não estão nem aí para a vida. Você tem cuidado da sua vida? Você tem cuidado do seu corpo? Sabe, você come qualquer besteira, você se entope de besteira. Você não cuida do seu corpo, você não cuida daquilo que Deus confiou em suas mãos. Porque o corpo é templo do Espírito Santo. Você faz exercício, você está ali se cuidando na sua alimentação, ou você só tem tempo para trabalhar, só que tem um seu problema. Porém, você está trabalhando, daqui a pouco alguém vai ter que estar cuidando de você. Tem gente que a gente fala, poxa, tem uns aí que está com 60 anos, não consegue andar, mas aí você vê outros que estão com 70, 80 andando, correndo. Mas porque ele se cuidou. Aí uns vai falar, é a idade. Não, não é a idade. É porque você não tem cuidado, às vezes, da vida. Tem pessoas que não ligam para a vida dela, anda de qualquer jeito, relaxada. Outros, irmãos, não cuidam da vida espiritual. Aí não entende, não, mas pastor, eu quero minha bênção, não sei, sabe por que meu casamento está assim, não sei porque eu estou perdendo minha empresa, não sei porque as coisas estão dando errado. Você tem cuidado da sua vida espiritual? Se você não der valor para a sua vida espiritual, você vai cair, irmão. Não tem uma vida de oração, não tem uma vida de comunhão com Deus. Deus tem falado muito conosco sobre isso. A igreja hoje ela quer entretenimento, é encontro disso, é encontro daquilo, encontro não sei do que, encontro não sei das contas. Mas sabe do que a gente precisa? De um encontro com Deus. Diga assim, eu preciso de um encontro com Deus. Eu, Leandro, eu preciso de um encontro com Deus. Porque quando você tem um encontro com Deus, a sua vida muda. A sua vida ela é transformada. Mas tem pessoas que estão enterrando a sua vida espiritual. Tem pessoas que estão enterrando a vida dela. Tem pessoas que estão enterrando a família. Tem pessoas que estão enterrando o casamento. Algo que Deus confiou nas mãos dela, mas estou passando por lutas. Poxa, me diga um casamento que não tem luta. O do pastor Leandro não tem lutas. O do missionário R.R. Soares não tem luta. Tem não? Tem sim. O casamento dele é perfeito. Não existe, mas isso é só em filme. Todos nós temos lutas, mas eu não posso desistir do meu casamento. Eu não posso enterrar o meu casamento, eu não posso enterrar algo que Deus confiou nas minhas mãos. E tem gente enterrando. Outros enterram o ministério, uma chamada que Deus deu para ela. Eu não posso enterrar a minha chamada, irmão, eu vou dar conta. Eu vou dar conta daquilo que Deus confiou em minhas mãos. Você vai dar conta, não pensa que não vai ter o dia do acerto de conta, não. Vai ter o dia do acerto de conta e cada um de vocês vão dar conta. Não, mas essa responsabilidade é só para o pastor, essa responsabilidade é só para os obreiros. Mas cada um, Deus ele deu conforme a sua capacidade. Independente se você é um obreiro ou não, vai ter o dia da prestação de contas. Vai ter o dia da prestação de contas. E tem muitos que vai estar lá falando, eu só pedi. E quando Deus pediu algo para você?
Tem pessoas, volto a dizer, que só está enterrando. E é triste que quando você enterra algo que Deus confiou nas suas mãos, a tristeza vai bater, irmão. A solidão vai bater, você não vai se alegrar. Eu me lembro que no início do meu ministério, já contei isso aqui, eu acho que eu já comentei com vocês. Contei até um pouquinho no meu testemunho. Comecei no ministério, não tinha talento. Falei, rapaz, eu não sei pregar, não sei cantar, não sei. Meu irmão, meu Deus, sou ruim em tudo. Pense num menino que não sabia varrer a igreja, lavar banheiro, evangelizar. Para mim era tranquilo isso aí. A me colocar no altar, não faz isso não. E eu fui ajudar um pastor em uma igreja, um amigo, um grande amigo meu, que hoje é muito amigo, mais chegado que o irmão. E eu fui ajudar esse amigo, e eu me lembro que ele tinha um outro menino que auxiliava ele, esse outro menino, esse outro pastor, que era amigo também, meu amigo também, foi assumir uma igreja, e ficou eu para abrir culto. Irmãos, eu não sabia abrir culto, e nem sei ainda, se não for a misericórdia de Deus. Aí lembro que estava abrindo o culto, aí esse pastor chegou, ele entrou no culto, ele ficou meio bravo, ele era bem jovem, no tempo a gente era tudo jovem, ele era mais novo do que eu. Aí ele olhou para mim no final do culto, estava lá no altar sentado, ele estava sentado numa cadeirinha, acabou o culto, a gente estava conversando, ele sentado aqui de trás do púlpito, e eu aqui na frente. Ele olhou para mim assim, desculpe a palavra, mas falou desse jeito, desgraça sem graça. Que desgraça é essa, irmão? Falei, que foi, pastor? Você abrir no culto desse jeito, irmão, que negócio, que melação. Você perdeu o juiz, irmão. Parece até uma injustiça, né? Mas eu louvo a Deus pelo que Ele fez comigo. Eu olhei e falei para ele assim, pastor, não tenho chamado, pastor. Tinha muita gente que ia virar as costas e ia sair falando mal desse pastor. Em nenhum momento eu falei mal dele. Nenhum momento eu cheguei a falar mal dele. Tem gente que fala, como pode? Olha como ele me tratou. Eu só virei para ele e falei, pastor, eu não tenho chamado. Eu não sei abrir culto, pastor. Eu não sei pregar. Eu não sei falar em público, pastor. Não sei, o senhor me perdoa. Mas vou fazer o seguinte, a partir de hoje eu não vou mais ficar no altar. Eu vou fazer o seguinte, eu só quero ser um obreiro, só quero estar aqui na porta, eu só quero receber o povo, eu só quero servir, mas não me coloque mais no altar. Só que na hora que eu falei aquilo, meu coração apertou. Eu comecei a chorar, falar, o que eu estou fazendo da minha vida? E eu sabia que eu tinha um chamado, eu sei que eu tenho um chamado, porque Deus me prometeu um dia. Ele me prometeu, eu sei o que Ele confiou nas minhas mãos. E eu falei para ele, pastor, não vou mais. Aí do nada o pastor vira, você é doido, irmão? Ele falava bem assim, desse jeito, você é doido? Como assim? Não, irmão, você vai ser melhor do que eu. Eu falei, oxa, ele acabou de falar que eu sou ruim, agora estava aqui. Você vai ser melhor do que eu, irmão. Você vai ganhar muito mais almas do que eu. Você não pode parar, irmão. Aí eu saí meio confuso, eu falei, oxa, agora, né? Mas eu falei, eu vou aprender a abrir culto. E comecei a orar, Deus me capacita, Deus me capacita, Deus me capacita. E aprendi, irmão. Deus foi me dando os louvores, Deus foi me dando os corinhos. Eu ia e estudava, ia lá e pegava as letras, que hoje a gente tem fácil aqui. Tem fácil. Eu me recordo que certo dia aquele pastor chegou acho que foi uma terça-feira, ele deu uma pregação de Josué capítulo 1. E quando ele terminou aquela pregação falando que Moisés morreu, agora era com Josué, ele falou, olha pessoal, a partir de hoje o Leandro está assumindo essa igreja. Eu não sou mais pastor dessa igreja. Eu indiquei ele, eu estou indo para uma outra missão e ele vai ficar aqui. Ele vai ser mais usado do que eu aqui. Irmãos, por incrível que pareça, não deu um mês, na primeira Santa Ceia, já tinha gente de pé na igreja para a glória de Deus. Na primeira Santa Ceia não tinha cadeira. Em um ano, minha esposa está ali de prova e tem pessoas que me assistem, me acompanham, todos os meus cultos que fez parte desse tempo.
Em um ano, aquela igreja ali, a gente mudou, naquele tempo ficou pequena, a gente mudou de salão. Na verdade, quebramos acho que a parede, não, mudamos. Tivemos que mudar para um outro salão, né? Aí abrimos o salão maior, do mesmo dono. Aí passou mais um ano, aquela igreja ficou pequena de novo, tivemos que arrumar outro lugar maior para a glória de Deus, e alugamos um prédio do lado, e Deus foi dando um crescimento. Mas quase que eu enterrei, irmão, quase que eu enterrei o meu chamado. Tem pessoas que estão enterrando o chamado dela, enterrando algo que Deus confiou nas mãos dela. Está enterrando algo de valor, irmão. Não enterre a sua casa, a sua família. Às vezes por um problema que você está passando, ou às vezes por algo que alguém falou, sabe, que você ficou chateado. Como eu disse, eu poderia ter ficado chateado com esse meu amigo, mas eu louvo a Deus pela vida dele. Louvo a Deus pelos pastores que às vezes um dia foi e me corrigiu. Porque se hoje não, eu não estaria aqui hoje. Mas às vezes hoje você vai corrigir alguém, mas por quê? Quem ele pensa que é? Às vezes até filhos, o pai vai corrigir o filho, não, mas como que é esse negócio? Não, tem que corrigir o filho se ele está errado. Porque você está cuidando. A Bíblia diz aqui em Lucas, coloca para mim fazendo favor, olha aqui, Lucas capítulo 11, Lucas capítulo 7, versículo 11. Lucas 7, 11. Cuidado, irmãos, tem pessoas enterrando a própria vida, outros estão enterrando o seu próprio tempo, nunca tem tempo para nada. Só tem tempo para trabalhar, só tem tempo para ela, só tem tempo para assistir Netflix, só tem tempo para assistir série, só tem tempo para ficar no celular, só tem tempo para ficar nas redes sociais, mas não tem tempo para o Senhor, está enterrando o tempo dela. É bom, irmão, estudar, estude, é bom trabalhar, trabalhe, mas estudo sem trabalho, estudo e trabalho sem Deus, é igual a nada. Guarde isso no seu coração. Estudo e trabalho sem Deus é igual a nada. No final você vai perder tudo. E tem pessoas que estão perdendo. Hoje ela está enterrando sonhos, porque tomou decisões erradas. Aqui a Bíblia diz aqui no versículo 11 assim, ó, e aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com eles iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse o que, igreja? Não chore. Veja, essa mulher aqui já tinha enterrado o marido, irmão. Agora ela estava enterrando quem? O filho. Então só enterrando, só tristeza. Enterra o marido, já tem uma perca, agora está enterrando o filho. Tem pessoas que estão enterrando o casamento, enterrando família, enterrando filhos, está enterrando o ministério, está enterrando a chamada, só está enterrando. Essa multidão que seguia essa mulher estava triste, porque quando a pessoa começa a enterrar as coisas, sabe, os sonhos, os planos, ela vai ficar triste. E aqui, veja, não era qualquer sonho de ser mãe. Ela tinha um filho. Às vezes tem aquela mulher que tem um sonho de se casar, aí ela casa, agora tem que enterrar o marido, aí depois de enterrar o marido, agora enterra o filho. Acabou tudo, aí Jesus aparece. E Jesus chega para a mulher e fala para ela, não chores. Sabe o que eu aprendo com isso daqui, irmãos? Que muitas das vezes nós estamos desistindo daquilo que Deus confiou em nossas mãos, mas graças a Deus, Ele não desistiu de nós. E Ele sempre vem com uma palavra. Sempre vem com uma palavra. É difícil alguém chegar para uma pessoa que está ali. Imagina, eu estou num velório, chego para a mãe ali, perdeu o filho e falar, oh, minha senhora, não chore, minha irmã. Eu não vou fazer isso. Mas agora quem estava falando com essa mulher não era qualquer um, era Jesus. Jesus chega para ela e fala, não chores. Com outras palavras, Jesus estava falando assim para ela, não está tudo acabado. Tem pessoas que às vezes ela tem uma palavra de Deus, mas ela está enterrando os sonhos. Ela tem uma palavra de Deus e ela está desistindo daquilo que Deus confiou nas mãos dela. Não enterre aquilo que Deus confiou em suas mãos, por uma luta que você está passando, por um momento difícil que você está passando, porque os momentos difíceis eles vão passar, irmão.
mesmo que pareça que não vai acabar. Nós podemos aqui, vocês, muitos de nós podemos falar, nós conseguimos com Jesus vencer uma pandemia. Quem aqui venceu uma pandemia com Jesus aqui? Muitos de nós que estamos aqui, tem crianças que estão vindo agora que não sabem o que é isso. A Sossô, minha filha, ela não vai saber, ela estava lá dentro, só que ela era pequenininha, dentro da pandemia, pequenininha. Ela só vai saber da história, que nós perdemos amigos, perdemos familiares, irmãos foram para a glória nesse tempo. Eu me lembro que naquele tempo parecia que aquele negócio não ia acabar nunca. Eu falei, rapaz, isso não vai acabar não. Não vai acabar, parecia que não ia acabar, e é cada vez piorando mais, mas passa, porque a Bíblia diz que o choro pode durar a noite, mas a alegria ela vem o quê? Amanhecer. Mas desde que você não desista, desde que você não enterre aquilo que Deus confiou em suas mãos, e às vezes a pessoa ela tem uma palavra, ela está enterrando aquilo que Deus confiou nas mãos dela, e Jesus disse para essa mulher, não chores, fica calma. No versículo 14, o que ele diz? E chegando-se tocou o esquife, e os que o levavam pararam e disse, jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou o que, igreja? A sua mãe. Diga glória a Deus. Basta você entregar nas mãos de Jesus. Quando você entrega nas mãos de Jesus, pode ter certeza que Ele vai entregar nas suas mãos ali bonzinho, amém? Melhor do que estava, para a glória de Deus, amém? Entregue. Veja, ela estava enterrando, volta a dizer, um sonho. Mas no momento Jesus aparece ali. Outro caso que eu poderia citar aqui, o caso de Lázaro. Foi essa semana que estava meditando isso aqui. Marta e Maria chegam para Jesus, mandam uma mensagem para Jesus, dizem, Jesus, aquele a quem tu amas, está muito doente, ele está morrendo. E o que Jesus fala para elas? Manda mensagem para elas dizendo, olha, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de quem? De Deus. Vamos pegar aqui essa mensagem para a nossa vida hoje. O que eu estou passando hoje, o que você está passando hoje, não é para a sua morte, não é para a sua destruição, mas é para mais na frente você glorificar a Deus. Mas desde que você não desista. A Bíblia diz lá em João capítulo 11, que o tempo passou, Jesus não foi ali no momento que ele recebeu a mensagem, ele ainda demorou um tempinho. E o que aconteceu com Lázaro? O que aconteceu com Lázaro? Ele morreu. E o que as irmãs fizeram? Enterraram ele. Elas enterraram a quem elas amavam. Elas amavam o Lázaro, ela enterrou o Lázaro ali. Era para ter enterrado? Não era para ter enterrado, irmãos. No versículo 32 de João capítulo 11, veja o que diz aí, ó. O que diz aqui, João capítulo 11, versículo de número 32. E tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria o quê? Outro dia eu falava isso, veja, às vezes a pessoa falou, Jesus, se eu tivesse vindo antes. Às vezes tem pessoas que falam, Jesus atrasado. Jesus não atrasa, Ele vem na hora certa. Ela já tinha a palavra. Se o Senhor tivesse vindo antes, a gente não teria enterrado o nosso irmão. Mas não era para enterrar. No momento que ela enterra, é porque ela não está confiando no Senhor. Quando você enterra algo que Deus confiou em suas mãos, é porque você não está confiando no Senhor. As lutas vão vir, as batalhas vão vir, mas eu não vou enterrar aquilo que Deus confiou em minhas mãos, diante de uma luta, diante de uma batalha, diante de uma perseguição, diante de um momento difícil. Eu não vou enterrar aquilo que Deus confiou em minhas mãos. E elas enterraram. E Jesus chegou lá, versículo de número 33, diz assim, Jesus, pois, quando viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse, onde pusestes? E disseram-lhes, Senhor, vem ver, vem cá, Senhor, vem ver onde a gente colocou eles. E ela chorando, veja onde está o nosso irmão, aquele a quem tu amava.
No versículo 35 diz assim: e Jesus o quê? Chorou. Versículo 36, e disseram-lhes, pois, os judeus: vede como ele o amava. E alguns deles disseram: não podia ele que abriu os olhos do cego fazer também com que este não morresse? E Jesus, porém, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro. E era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre o quê? Ela. Ontem eu estava meditando isso aqui também, fiquei pensando nessa pedra. Quando você chega assim e fala assim: olha, eu estou colocando uma pedra nesse assunto, o que você está fazendo? Encerrando, dando um ponto final. Então o que elas fizeram? Colocaram uma pedra naquele assunto. Ele está morto. Não sei se você está entendendo. Às vezes tem pessoas que chegam e falam assim: coloquei uma pedra nesse assunto, está acabado. Como é que você está colocando uma pedra num assunto que Deus falou que ainda tem vida, que ainda vai dar? Como é que você está colocando uma pedra? Quem é você para dar a palavra final? A palavra final vem de quem? Do Senhor. E tem muitas pessoas colocando uma pedra na família, uma pedra no filho, uma pedra no casamento, uma pedra na vida ministerial. Tem pastores que às vezes nos assistem, que está colocando uma pedra no ministério dele, desistindo do ministério, por uma luta que ele está passando às vezes naquela igreja, porque só Deus sabe, às vezes uma batalha que um pastor passa, às vezes a solidão, ele é cercado por muitas pessoas, mas muitas das vezes o pastor ele é solitário nos momentos difíceis, aí está lá querendo desistir, colocando uma pedra no ministério, desistindo, porque às vezes está passando por lutas na igreja. Além de estar passando por luta na igreja, está passando por luta às vezes no casamento, está passando por lutas às vezes com o filho, porque também ele é ser humano. E muitas pessoas pensam que pastores são super-heróis, que não tem lutas e não tem batalhas. Às vezes eu tenho um amigo que está me assistindo agora e está lá: vou colocar a pedra no meu ministério, vou desistir. Eu digo para você, pastor, não desista. Eu digo para você, meu irmão, minha irmã, não desista daquilo que Deus confiou em suas mãos. Não desista do seu ministério, não desista do seu chamado. Às vezes por uma palavra dura que você recebeu, que às vezes você acha que é injustiça, mas foi permissão de Deus acontecer, para que você se tornasse mais forte. Mas muitas das vezes a pessoa ela tem uma palavra e ela está desistindo. Elas tinham uma palavra, irmão. Jesus tinha falado para elas, e quando Jesus fala, está falado, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Mas elas foram lá e colocaram uma pedra, um sonho, na família, no casamento, na vida financeira, na vida profissional, na vida ministerial. Está colocando uma pedra. Aí o que Jesus fala para elas? Versículo de número 39, diz Jesus: tirai o quê? Tira a pedra. Tira a pedra, Leandro. Tira a pedra, Maria. Tira a pedra, Marta. Tira a pedra. Você colocou a pedra, Jesus está falando: não, ainda não é o fim. Olha para o seu irmão, diga para ele: ainda não é o fim. Olha para a pessoa, essa pessoa está precisando ouvir isso. Fala: ainda não é o fim. Olha para mim aqui, ó. Ainda não é o fim. Se alguém olhou para você, não olhou, eu olho para você. Ainda não é o fim. Diga: ainda não é o fim. Jesus fala: tira essa pedra, porque a palavra final quem dá sou eu, não é o médico. A palavra final quem dá é Jesus, não é o médico, não é o patrão, não é o marido, não é a esposa. A palavra final quem dá é Jesus. Mas desde que você agora tire a pedra que você colocou, é responsabilidade sua. Você está dando ponto final em algo que Deus falou que ainda tem vida. E ele diz mais, olha lá, versículo 40, ele diz assim, pula para o 40, veja para mim, volta para mim o 39, e disse-lhes Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, e disse: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. O que ela fala? Senhor, não adianta, não tem mais jeito, Senhor, está acabado. Você está falando que está acabado, algo que Deus falou que não está acabado, e agora está sofrendo. Agora fica chorando aí nas madrugadas, pedindo a Deus misericórdia.
Como é que você termina algo, você dá ponto final em algo e continua orando por aquele algo? Tem gente, eu estava falando com a minha esposa esses dias, tem gente que eu não sei onde está com a cabeça. Ela coloca uma pedra em determinada situação e ela continua orando. O que você quer da tua vida? Senhor, já cheira mal, já é de 4 dias. No versículo 40 ele diz assim: e disse-lhe Jesus: eu não te hei dito, se credes verás a glória de Deus. Essa enfermidade não é para a morte, essa luta não é para a morte, essa batalha não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Não te falei? Por que você está enterrando aquilo que Deus colocou em suas mãos? Por que você está colocando uma pedra, um ponto final em Deus, naquilo que Deus falou que ainda tem vida? Por quê? Porque está difícil? Porque é mais fácil desistir? É mais fácil desistir, covarde. Me desculpe, irmão, ser mais duro, mas deixa o Espírito Santo me usar aqui. Covarde. É mais difícil lutar, dobrar o joelho, gastar tempo. Aí é mais fácil desistir. Desistir da família, desistir do chamado, desistir do ministério, desistir do casamento. É mais fácil do que você falar: eu vou lutar pelo meu casamento, vou lutar pela conversão da minha família. Mas você está lutando, não é por acaso, você está lutando com a palavra. Deus tem uma palavra para você. Não desista, não pare. E ele diz mais, olha o versículo 41, diz assim: tirando pois a pedra, e Jesus levantando os olhos para o céu, diz: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouve, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creio que tu me enviastes. E tendo dito isso, clamou com grande voz e disse: Lázaro, vem para fora, Lázaro. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. E disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, o que eles fizeram? Creram nele. Diga glória a Deus. Meu irmão, é isso, essa é a palavra que eu tenho para você. Poderia continuar, tem mais coisa aqui, mas dá mais tempo. Não coloque uma pedra naquilo que Deus entregou nas suas mãos e falou: olha, ainda Ele vai operar um milagre. Ele vai operar o milagre. Não coloque uma pedra, ponto final, naquilo que Deus falou: ainda dá, ainda tem vida, você vai conseguir. Vou fechar meu negócio. Deus mandou você fechar? Vou fechar as portas. Deus mandou você fechar? Desistir de orar por alguém, desistir de orar pela família? Não desista, continue firme. Assim como Lázaro veio para fora e muitos creram nele, pode ter certeza que através do milagre que Deus vai operar na sua vida, muitos que estão ao seu redor também vão crer em Jesus, amém? Guarde essa palavra no seu coração. Não enterre aquilo que Deus confiou em suas mãos, porque se você voltar lá na passagem do talento, você vai ver que o Senhor voltou e teve a prestação de contas. Lembre-se disso. Todos vocês que estão aqui, todos, inclusive eu, todos que estão sentadinhos aqui, vai ter o dia do acerto de contas. Cada um de vocês foi entregue uma missão. Pode ter certeza, todos. Você não foi só chamado para ficar sentado num banco de igreja, não. Vai ter o acerto de contas. E o Senhor, Ele vai falar: eu te entreguei um dom, eu te entreguei um talento, e o que você fez com o que eu te entreguei? Senhor, eu não tinha tempo. Aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Será que vai acontecer isso? Ou você fala: Senhor, eu quero cumprir o que o Senhor colocou nas minhas mãos. Eu vou multiplicar. Eu vou cuidar daquilo que o Senhor confiou nas minhas mãos. Servo bom e fiel. Sobre o pouco te coloquei, agora sobre o muito eu vou estar te colocando. Sobre o pouco fostes fiel, sobre o muito eu te colocarei. Diga glória a Deus. Pode aplaudir Jesus bem forte. Se coloque de pé. Nós vamos orar agora, em nome de Jesus. Deixa eu fazer uma oração aqui pelos irmãos que estão nos acompanhando. Você que está nos acompanhando aqui, você não pode deixar de vir à igreja aos domingos. Bonito aqui, ó. Tivemos o louvor, a primeira parte, a adoração. A presença de Deus é notória aqui. Não deu para gravar essa parte do louvor, mas
Se você vier à igreja, se você estiver aqui conosco, você vai poder participar. Tem pessoas que participam de outros estados, outros lugares, outros países. Mas quem está aqui próximo, vem estar conosco. Avenida Bernardo Vieira de Melo, 4141. Tem culto aqui de manhã, 7 da manhã, domingo, 9h30, 15 e 18 horas, para você não ficar de fora. Vamos fazer oração pelos irmãos que estão ali nos acompanhando. Feche os olhos. Jesus, acompanhe aqui, alcance aqui cada irmão que nos assiste por meio desse vídeo. Tem irmãos lá na Inglaterra, nos Estados Unidos, vários irmãos em Portugal, irmãos espalhados em todas as partes deste mundo que nos assiste, Senhor. Pai, onde ali não tem uma igreja, esses irmãos estão congregando conosco através desses vídeos aqui, desses cultos online. Que o Senhor alcance, meu Deus, cada irmão. Alcance, meu Deus, essa minha irmã que nos assiste agora. Meu Deus, que ela não venha pôr um ponto final naquilo que o Senhor falou, que ainda tem vida, que ainda vai dar certo. Não podemos colocar um ponto final naquilo que Deus falou, que ainda tem vida. Jesus, abençoa. Abençoa todos os nossos irmãos, em nome de Jesus.